As placas tectônicas estão na crosta terrestre, onde se encontram os continentes e os oceanos. Como funcionam e o que acontece quando elas se movimentam? Descubra neste vídeo. Se você gosta de estudar com vídeos como este, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar o seu like. As placas tectônicas são porções da camada externa da estrutura terrestre chamada de litosfera, na crosta terrestre. Elas estão acima do manto, deslizando sobre ele e gerando movimentos que possuem consequências para a superfície, ou seja, na vida dos seres vivos. A denominação placa tectônica é um conceito que trata da história geológica da Terra. Temos diversas placas espalhadas pelo planeta, mas podemos destacar a placa sul-americana, que abriga o continente da América do Sul e uma parte do Oceano Atlântico Sul, ou seja, está sob o Brasil também. Então fica a pergunta: se o Brasil está sobre a placa sul-americana, por que não temos grandes terremotos por aqui? O Brasil está no meio da placa, longe de suas bordas, que é a zona de maior risco. Isso porque os terremotos são resultado do deslizamento e atrito entre as placas. Esta é a razão por não ter terremotos de larga escala no país, mas apresenta, sim, pequenos tremores como consequência dos terremotos que ocorrem ao nosso redor. Isso não acontece com o Chile, por exemplo, que está sobre a placa sul-americana, porém na região da borda, sofrendo abalos sísmicos de maiores intensidades e com mais frequências do que o Brasil. Já o conjunto de placas conhecidas como Ciclo de Fogo ou Anel de Fogo do Pacífico é uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, com cerca de 40 mil quilômetros de extensão, que vai desde a Cordilheira dos Andes até as Filipinas. É considerada a área do planeta em que ocorrem mais atividades sísmicas e de vulcanismo, a qual reúne cerca de 80% dos vulcões do mundo. Ali já foi registrado o maior número de terremotos que já aconteceu no planeta, e dentre os países daquela região, o Japão é um dos mais afetados. Isso acontece porque a região está localizada entre diversas placas tectônicas que se movem e geram intensa atividade geológica. O movimento das placas tectônicas podem ser convergentes, divergentes e transformantes. O movimento convergente é quando as placas se movem uma contra a outra, ou seja, a colisão de uma placa sobre a outra. O movimento convergente entre placas continentais cria uma área chamada de zona de metamorfismo, sendo responsável por dobramentos modernos, terremotos e atividade vulcânica. Já a convergência oceânica continental ocorre quando esses dois tipos de placas se chocam. A placa oceânica, mais densa, mergulha sob a placa continental, criando uma zona de subducção, enquanto a placa continental se eleva, formando grandes cadeias de montanhas. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes foi formada a partir do movimento convergente entre a placa de Nazca, oceânica, e a placa sul-americana, continental. Dos movimentos convergentes resultam também os tsunamis e fossas submarinas. Já o movimento divergente é quando as placas se afastam, provocando o nascimento de uma nova crosta oceânica, e o movimento é traçado no sentido horizontal. A divisão dos continentes originou-se há cerca de 180 milhões de anos e a uma velocidade média de 1 centímetro por ano. Dos movimentos divergentes ocorrem a formação de montanhas submarinas, ilhas e rachaduras na superfície. E o movimento transformante, ou também chamado conservativo, ocorre em áreas de falhas, onde as placas deslizam uma em relação à outra, vertical ou horizontalmente e de forma paralela, sem divergência ou convergência. A fricção causada por esses limites gera a chamada zona de terremotos. Nesses locais ocorrem os chamados terremotos de focos rasos, que possuem uma grande intensidade. Estas são as placas tectônicas. Descubra mais sobre o assunto através do link aqui na descrição. Continue estudando geografia com a gente. Bons estudos e até a próxima!
Todos os continentes da Terra já foram apenas um. Porém, através do tempo geológico, eles se separaram e tomaram a forma com que nós os conhecemos hoje. As teorias que explicam tal separação é a deriva continental e a tectônica de placas. Quer conhecê-las e saber mais sobre esse processo? Bora lá comigo pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Vamos começar este vídeo falando da deriva continental. Mas não se esqueça, hein? Se você quer entender esse tema certinho, fique comigo até o final, senão você vai se perder aí no meio das ideias, beleza? Então bora lá! Bom, esta teoria foi oficialmente proposta por Alfred Lothar Wagner. Difícil falar esse nome, hein? Bom, eu vou abrasileirá-lo e chamá-lo de Wagner. Espero que vocês não se incomodem. No livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, no ano de 1915. Bom, mas do que se trata, afinal de contas, essa teoria aí? Wagner partia da hipótese de que os continentes já foram unidos em apenas um, a Pangeia. Você já deve ter ouvido falar da Pangeia, né? Pangeia é o nome desse supercontinente, né, que foi atribuído pelo próprio Wagner, onde o Pan significa todo e o Gea Terra. Então ficaria algo como toda a Terra. Bom, mas no que ele se embasava para fazer tal afirmação? É importante que você saiba que até o momento não existia qualquer tipo de prova concreta de que a Pangeia realmente existiu, mas Wagner tinha fortes evidências que de fato fortaleciam essa hipótese. E eu vou citar aqui 3 delas que eu considero como sendo as mais importantes. A primeira seriam as evidências paleontológicas, ou seja, fósseis semelhantes de animais que foram encontrados em regiões diferentes do planeta, como na costa africana e no litoral brasileiro, como você pode ver nessa imagem que eu estou colocando na tela. Além disso, também existiam as evidências geológicas, onde foram percebidas feições geomorfológicas que pareciam ter uma espécie de continuidade antes da separação dos continentes, como você pode perceber nessa imagem. Além disso, Wagner também percebeu que os continentes pareciam se encaixarem, como se fossem grandes peças de quebra-cabeça. E fala aí, faz sentido, não faz? Não parece que de fato a América e a África já foram unidas em um continente só? Mas por mais que todas essas evidências fizessem sentido, as ideias de Wagner não foram muito bem aceitas na época, né? De certa forma ele foi até meio que ridicularizado ali e rechaçado pela comunidade científica da época, né? Tipo o Nelson ali zoando Bart, sabe? Mas de certa forma eles tinham até razão nos questionamentos, pois havia uma pergunta a qual Wagner ainda não sabia responder, que era a seguinte: quais forças seriam capazes de moverem os continentes? E aí, quais forças seriam essas? Imagine você na época se deparando com essa grande questão. Você acreditaria ou não nas teorias de Wagner? Duvido que acreditaria. Então vamos lá conhecer, né, quais forças são essas. Mas antes disso, pessoal, aqueles favores básicos, deixe um like aí pra fortalecer. Você pode achar que não é muito, né, e pra você de fato não é, mas isso faz muita diferença aqui dentro do YouTube, beleza? Então deixa um like aí, se inscreva no canal. E a gente agora também tá no Instagram, tá? Então nos siga lá também no Instagram. Estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações, continuar com o vídeo. Bom, no período pós-década de 40, novas evidências importantes foram encontradas que ajudavam a fortalecer ainda mais as ideias de Wagner. Isso muito por conta das novas tecnologias da época, né? Como sonares, por exemplo, que ajudaram no reconhecimento de feições suboceânicas, sendo uma delas a dorsal meso-oceânica, que é uma espécie de cadeia, né, montanhosa deixada ali pela suposta separação dos continentes, que seria basicamente como se fosse a cicatriz deixada, né, por essa grande separação, como você pode perceber nessa animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela. E através das novas evidências encontradas e também com a continuidade dos estudos, surge a teoria da tectônica de placas, que diz que a superfície da Terra é dividida em placas que se movimentam em diversas direções, sendo seus principais movimentos o convergente, o divergente e o transformante. Bom, mas eu não vou entrar nisso agora porque eu já fiz um vídeo aqui inteiro falando só sobre esses movimentos, tá, pessoal? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá e assiste esse vídeo, tá? Estou deixando o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. E essa nova teoria finalmente responde aquela pergunta sem fim que eu disse lá no comecinho, lembra? Sobre as forças que seriam capazes de movimentarem os continentes. Como você pode perceber nesta animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela, que são as correntes convectivas que ocorrem no manto superior da Terra, que explicava perfeitamente a teoria da deriva continental proposta por Wagner lá atrás, onde todos os continentes que conhecemos hoje de fato já haviam sido apenas um, ou seja, a Pangeia. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se curtiu, deixa um like aí, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima, falou!